apenas diz o seguinte: é condição de validade dos contratos de elaboração do plano de saneamento básico. Então, a partir do momento em que o plano de saneamento básico esteja pronto, em que os investimentos previstos, em que as metas estejam postas, o município, ele, por exemplo, ele repactua com a SEDAI, assinando um contrato de programa. Obviamente, isso aí está posto. O importante nesse momento é que o plano ele é condição básica, ele é um pré-requisito para a validade dos contratos. Então, resolvendo a questão judicial, não resolvendo, supondo que seja tudo repactuado, nós temos agora um plano amarrando qualquer contrato de prestação de serviço do plano. Então, vejam o quanto o plano, até nesse ponto, é fundamental. Porque, como um dos membros da mesa já colocava, se não há contrato, não há segurança. Quem é que vai investir se não tiver uma garantia de contrato? Outra coisa, se você for um tomador federal, uma caixa, cadê o contrato de programa? Cadê o contrato de concessão? Então, é necessário que haja um contrato válido, um contrato em andamento, para que o prestador de serviço ele possa captar o recurso e ele possa fazer o investimento necessário, né, na expansão e na universalização do serviço. Então, esse planejamento ele é fundamental também nesse tocante para a regularização contratual, né, em relação a todos os prestadores aqui no município. E aqui são os distritos, né, as unidades que foram tratadas, e vale observar que dentro de cada distrito, no prognóstico, obviamente, nós respeitaremos as características de cada componente. Então, o abastecimento de água será tratado em termos de setores de distribuição. Então, o planejamento se dará em cima dos setores de distribuição relacionados, por exemplo, à sede aqui de Teresópolis. Então, houve essa divisão, lembrando que o plano, ele não é só urbano, ele é urbano e rural, ele contempla, né, ambas localidades, as localidades urbanas, né, e a área rural do município. Então, ele abrange todo o território do município de Teresópolis. E aqui nós fizemos água, esgoto e drenagem. Obviamente, resíduos, né, fica como, pelo menos para deixar muito claro, que resíduos também faz parte, né, do setor de saneamento básico, faz parte do plano municipal. Obviamente, como já foi dito durante a mesa, ele será objeto de um plano específico, que depois o município ele vai ter que compatibilizar todos esses planos. Então, ele vai ter que compatibilizar água, esgoto, drenagem com o de resíduos sólidos. O que nós vamos apresentar agora, do ponto de vista do abastecimento, nós vamos apresentar cada componente, o que foi levantado, os dados que foram levantados, né, os dados, comentar alguns dados. Tudo isso aí, e até de certa forma é um pouco complexo. Nós estamos resumindo basicamente 260 folhas em 45, 50 minutos. Obviamente, nós não teremos todas as informações apresentadas. A ideia é nós darmos um panorama geral, obviamente esclarecermos as dúvidas, recebermos as críticas também, os posicionamentos, né, e as contribuições, mas a ideia é pelo menos dar uma visão geral do que é que foi feito e do que é que tem dentro desse conjunto e, obviamente, de conteúdo que está posto, que vai estar disponibilizado no blog, para que vocês possam, inclusive, tecer maiores contribuições, como já foi feito, né, por algumas pessoas e algumas entidades que já encaminharam as contribuições. E aí nós temos alguns dados e informações gerais. O SNIS é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, né, futuramente ele vai ser chamado de SINIS, ainda não está estruturado. E nós temos algumas informações que são importantes. Por exemplo, a receita direta de água da SEDAI no ano 2012, 37,7 bilhões, e as despesas, 26,9 milhões. Obviamente, esses dados eles têm que ser vistos. Aqui você não tem, por exemplo, a amortização de dívida, não tem a questão dos investimentos, não tem a depreciação dos ativos, quer dizer, tem outras questões. Não significa que você tem aqui algo em torno do lucro de 10 milhões, não é isso. Apenas está se colocando que há uma receita operacional e há uma despesa de exploração, que é aquela despesa para tocar o dia a dia. É o produto químico, é o pessoal, é a energia. Obviamente há um conjunto de outras despesas, que são as despesas totais, que não estão incorporadas necessariamente no dia a dia, né, da operação dos serviços. E nós temos também algo em torno aqui, cerca de 53 mil ligações de água ativas. Então é um número
relativamente grande, já é um município de porte, né, uma delegação bastante, digamos, interessante do ponto de vista de escala, né, em relação às pequenas cidades do interior. Outro aspecto, por favor, outro aspecto também, que foram levantadas também algumas informações de perdas, né, na distribuição, né, o que se produz e o que se consome, tá, ou como perdas por ligação, algo em torno de 500 litros por ligação dia. Vejam que esses números são números declarados, né, o Ministério das Cidades, os prestadores declaram e eles fazem análise de consistência. Tá? Então, qual é a perspectiva que nós teremos, por exemplo, é o que nós acreditamos, daqui a 4 anos? Cada vez mais a gente vai ter uma qualidade maior dos números que serão apresentados. Então, a nossa perspectiva é que na revisão do plano, daqui a 4 anos, a gente vai ter cada vez mais em água, em esgoto, em drenagem, resíduos, números mais fidedignos. Por quê? Porque o plano aposta e aponta na melhoria do setor de saneamento básico do município, seja qualquer um de seus componentes. Então, no próximo, com certeza, a gente vai ter macromedição. Hoje nós não temos macromedição. Então, a macromedição ela vai trazer uma melhor qualidade ao número que é fornecido ao SNIS, por exemplo. E aqui, o que é que nós fizemos? Nós vamos apresentar de maneira geral as etapas dos serviços. E a primeira etapa, no caso, é a captação dos serviços. Então, e aí vejam a complexidade que nós temos aqui no município. Nós temos, por exemplo, a nossa principal captação do Rio Preto, ela está na cota 724. A nossa captação mais elevada, a barragem habilitador, ela está quase na 1.200, quer dizer, nós temos quase uma diferença de 500 metros entre a captação mais relevante e a captação, talvez a menor captação que se põe, mas nós temos 500 metros de desnível. E vejam o quanto é complexo você jogar dessa cota 724 para uma cota próximo de 1.000, que é o município, do ponto de vista do gasto de energia. Tanto é que, na média estadual, o custo do Estado, a média por quilowatt-hora, é 2 vezes se gasta mais energia em Teresópolis do que se gasta na média do Estado por quilowatt-hora, né, por metro cúbico. Por quê? Porque nós temos que transportar essa água, jogar toda uma energia para trazer ela para uma cota, né, algo em torno de 1.000, né, para poder fazer a distribuição. E toda essa complexidade, onde você tem, né, várias elevações, vários morros, várias, né, comunidades de serra, então você obviamente acaba tendo uma complexidade maior de fazer essa distribuição. De fato, nós temos cerca de 10 captações. Você clica na Rio Preto, por favor. E aqui é a principal captação, ela tem uma vazão operacional de 430, tá? Foi projetada para 600, mas o próprio Plano Estadual de Recursos Hídricos ele aponta uma vazão autorável de 905 litros por segundo. Então, ela é a principal e representa algo em torno de 76%, 75% da vazão que é hoje consumida, que é captada aqui no município. E aí, nós temos aqui uma captação que traz algo em torno de quase 20 quilômetros para trazer isso aí serra acima, quer dizer, subindo, né, com elevado gasto de energia para trazer essa água, passando antes por um tratamento e depois pelo reservatório da Praga. Jacarandá 1. Aqui é outro exemplo também de captação. É uma captação que está operando com 20 litros. Pode ser disponibilizada essa vazão, né, pode se aumentar e tem uma estação elevatória. O que é mais complexo, e aí que o plano ele tem que avaliar essa questão, é que inúmeras quantidades de estações elevatórias, de captações, ele traz maiores custos e maior complexidade ao serviço. Então, é uma das questões que o plano, num primeiro momento, ao observar essa quantidade de captações, ele vem, provavelmente, no prognóstico, ele vem pensar, são necessárias todas essas captações? Qual o custo operacional que isso poderia trazer? Então, o diagnóstico é importante, e aí
há dentro do diagnóstico uma imensa gama de informações sobre cada uma dessas captações, sobre o estado de conservação, sobre as bombas e os equipamentos que estão disponíveis, né, sobre as vazões que estão lá disponíveis e que os recursos hídricos eles podem oferecer mais ou menos vazões. Então, esse é o desafio, é o próximo desafio que nós teremos, é fazer uma avaliação de toda essa vis-à-vis a qualidade também de água dos mananciais. É outro também tema complexo que tem que ser avaliado. Volta. Volta aqui no britador, esse aqui. Tem aqui. Aqui é outro, por exemplo, que nós temos uma vazão operacional muito pequena, né, uma vazão de 1 litro, enquanto nós temos no Rio Preto 75%, aqui não representa menos de 0,5% da vazão que nós temos. Então, essa é uma questão que nós temos que avaliar, porque, obviamente, essas captações município acima, elas têm uma grande vantagem. A água vem por gravidade, você elimina o custo de energia. Por outro lado, ela não traz uma segurança hídrica, porque há problemas na época de verão que elas secam. Então, quer dizer, isso aí tem que ser balanceado, né, em termos de prognóstico, para que nós possamos avaliar qual a solução tecnicamente e economicamente mais viável para o município. Então, esse é o desafio do plano de saneamento básico, é apontar, né, alternativas para os próximos 20 anos em termos de captação lá no município. Pronto. Pode passar. Clica no não. Então, para que os senhores tenham, senhoras e senhores, tenham um exemplo, essa é a vazão de captação hoje, são 565 litros por segundo, né, e onde o nosso principal manancial é o Rio Preto, com 76%. E é aquilo que nós falamos, né, o plano estadual de recursos hídricos, ele prevê uma vazão outorgável, quer dizer, pode ser outorgada algo em torno de 900 litros por segundo, então, de certa forma, temos alguma margem de segurança. A grande questão é subir com essa água, né, os custos de energia, as estruturas, adutoras, elevatórias, né, e tudo isso para ser colocado. E temos, ao longo, né, mais 10 vazões, obviamente mais 10 ou 9 captações, algumas de reservas, e algumas que têm pouco, do ponto de vista de uma contribuição pequena, mas tem que ser avaliada dentro do plano se essa contribuição ela pode ou não ser substituída, ela é ou não necessária, a qualidade oferece segurança, seja do ponto de vista da qualidade do manancial, seja do ponto de vista da qualidade em termos quantitativos. Aqui, esse é o esquema geral de abastecimento, né? Nós temos uma ETA principal, quer dizer, que opera com 430 litros. Há uma sobra, quer dizer, nós temos 650 litros, né, do ponto de vista de a disponibilidade. Essa ETA, ela pode trabalhar, né, com maiores vazões, tá? Ela é convencional, tem uma ETA, está em 800 metros, né? Quer dizer, então é uma ETA que, quer dizer, nós temos ainda, vejam que, obviamente eu não estou defendendo que seja isso ou aquilo, que eu quero dizer é o seguinte: há possibilidades, por exemplo, de termos uma ETA, um manancial e uma ETA que abasteça todo o município, né, por uma única estação de tratamento de água. Quer dizer, então, não estou dizendo que seja isso, obviamente nós vamos avaliar tudo isso. O que nós estamos mostrando nesse momento é a quantidade de captações e a infraestrutura que é disponível. Isso é o diagnóstico, é isso que tem que ser mostrado. Próximo. Não passa. Esse é o reservatório da Prata. A ETA, ela é recalcada. A água que é produzida na ETA, que é tratada, ela é recalcada para o reservatório vem para o município, né, ele tem algo em torno de 6 mil metros cúbicos. Há um projeto, uma possibilidade de duplicação para 12 mil metros cúbicos. Também é outro reservatório. O que nós queremos dizer é que quase todas as unidades foram visitadas, foram diagnosticadas, foram avaliadas, né, foram discutidos também com os técnicos, né, seja da SEDAI, seja com a prefeitura, né, então isso aí tudo foi, né, observado dentro do plano de saneamento para que de fato nós tenhamos um retrato das condições existentes dentro do município. Ótima elevatória.
Essa elevatória de água tratada, tá? Que a vazão é de 430 litros por segundo, é ela que recalca a água que é produzida na ETA para o reservatório Prata. Então, quer dizer, nós temos que trazer algo em torno de 20 quilômetros, obviamente ela está no meio, né, entre a captação do Rio Preto e o município. Tá, reservatório do Parque do Ingá, o 124. O que nós queremos mostrar é aquilo que nós colocamos. Toda essa descrição, do ponto de vista da informação operacional, dos dados, eles estão dispostos dentro do diagnóstico que vai estar, ou já está disponível, no blog que será posto ao final para que vocês tenham observado. Com isso, o que é que o consórcio ele irá fazer? Ele vai avaliar, ele vai projetar a população, ele vai avaliar se a reservação é suficiente, se há reservação em cada um dos setores de abastecimento dentro do município, e ele vai definir o seguinte: há necessidade de que, daqui a 10 anos, nós tenhamos um incremento de reservação de X metros cúbicos e daqui a 20 anos de Y metros cúbicos. Então, é isso que o prognóstico ele fará. Nós precisamos desses dados, de todas essas informações, para fazer uma descrição e fazer uma prospecção apontando que, baseado no crescimento econômico, baseado no crescimento demográfico do município, é necessário que haja um conjunto de investimentos